Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, como vocês podem ver, aqui ao meu lado, aqui não é atrás de mim, é aqui atrás de mim ao meu lado, como vocês queiram dizer, encontra-se o meu Toyota Supra. Aqui, o meu menino e malta, hoje, fazendo aqui um vídeo um pouco diferente, aliás, não é uma questão de um pouco diferente, é aqui a falar um pouco com vocês sobre ter um Toyota Supra. Como vocês sabem, eu comprei este Toyota Supra já faz quase um ano, está mesmo quase a fazer um ano. E malta, este carro trouxe muitas alegrias, um carro lindíssimo, um carro diferente, um carro desportivo, um carro fiável. Pá, temos aqui um pouco de tudo, ok? Um carro com um pouco de tudo, moderno, aparatoso, tudo. E este carro, malta, é um carro que eu tenho vindo a gostar bastante. Fizemos algumas modificações, como vocês sabem. Basta olhar para o carro que vocês percebem logo, não é? Temos então aqui um wrap com esta cor roxo, temos aqui as jantes pintadas a preto e temos aqui as pinças de travão. Uma coisa que eu sempre quis fazer neste carro foi rebaixá-lo, mas nunca o pude fazer porque eu não consigo entrar em casa, porque este carro rebaixado ficava outra história. Mas pronto, não dá, não é? Aqui atrás acrescentamos na altura um aileron, como vocês podem ver também, não é o aileron original. Temos também uma linha de escape, Miltec e tudo mais. E malta, este carro é sem dúvida um carro do caraças. E isso, bem a quem vier, o carro é brutal. Eu hoje venho aqui falar com vocês como é que é ter um Toyota Supra, tipo, toda a verdade sobre ter um carro destes. Basicamente vou falar aqui que são os pontos positivos, os pontos negativos, tipo, o que eu acho deste carro. Na realidade, à parte, tipo, não é tudo às mil maravilhas, né? Há sempre os seus prós e os seus contras. Mas a realidade é que eu gosto muito do carro, regra geral gosto muito, não estou de todo arrependido de ter feito a compra deste carro, aliás, para mim foi uma compra excelente. O carro, regra geral, é um carro incrível, mas malta, claro, nem todos os carros são perfeitos, mas eu hoje vou dar aqui a minha opinião sincera, vamos fazer aqui, tipo, falando todas as verdades sobre ter aqui um Toyota Supra. Venham daí, vamos dar aqui uma voltinha e vamos conversar, bora! Então tu aí desse lado, gostavas de ter este carro, andas em busca de um carro e procuras um carro desportivo, um carro diferenciado, um carro com uma boa performance, com bom potencial, fiável e tudo mais, então digo-te uma coisa, B58, que é o motor que este carro tem, sim, motor BMW, é um motor que é conhecido pela sua fiabilidade e seu grande potencial. Neste momento o carro ronda os 480 cavalos, não é ronda, tem os 480 cavalos, isto foram cavalos medidos, ok? Não são cavalos de boca, são cavalos medidos. Como podem ver aqui no carro, temos aqui o teto estrelado, que foi uma das coisas que eu fiz no carro na Peak LEDs, que ficou simplesmente incrível, das melhores alterações que eu já fiz, aliás, a melhor alteração que eu fiz no meu carro, sem dúvida. Como podem ver aqui dentro, temos aqui o teto estrelado, sem dúvida, das melhores alterações que eu fiz neste carro, uma cena que para mim isto dá aqui um conforto, andar aqui, mas só à noite é que dá para sentir aquela vibe. E podemos também o Ambient Light, esta luz pelo carro todo, que dá uma dinâmica do caraças. E claro, malta, este volantezinho, que também ficou, ó, uma coisa do caraças. Este volante aqui foi outra alteração que eu fiz, que eu digo-vos uma coisa, e este valeu 100% a pena. É que dá outra dinâmica ao interior do carro, o volantezinho com os pormenores aqui em carbono, como podem ver aqui, ó. Como podem ver, isto é tudo em carbono aqui em pele perfurada, e ouçam, este interior, malta, ficou qualquer coisa de especial, qualquer coisa. Vamos a pôr aqui isto com mais intensidade para vocês verem, ó, eu aqui na aplicação consigo pegar nisto e meter, ó, tudo ao máximo ou ao mínimo, ó. Mas eu vou pôr isto ao máximo para vocês me verem bem, e vamos pôr aqui a cor branca, que é para vocês me verem também aqui minimamente melhor, que aqui já está a começar a escurecer. Pronto, aqui assim, branco, tudo ao máximo. Para as pessoas que procuram um carro moderno e um carro com um ar, que vamos ser sinceros, este carro tem um ar de um carro tipo de um supercarro. E isso podem dizer o que quiserem, esteticamente este carro passa por um supercarro. Eu não me considero pessoalmente um supercarro, muita gente considera, mas eu não me considero. No entanto, o aspecto dele é aquele carro que passa por onde passar, toda a gente olha. O carro é muito aparatoso e é uma das coisas que eu gosto, pá, não é para todos os gostos, mas eu, até faz sentido, não é? Por causa do canal e tudo mais, malta, por questões gerais, faz sentido no meu caso. Este carro, malta, para quem quer um carro destes, pá, também tem em contar que não é um carro barato, presumo que vocês contem com isso, não é? É um carro que é um valor um bocado alto, e este aqui é um carro de 2020, alto, digo eu, o valor que eu acho que para mim é bastante alto. Carro este, um carro que se vocês quiserem, pronto, levar amigos ou assim, não vai dar, porque este carro não é um carro familiar de todo, tem apenas 2 lugares, ok, malta, este carro tem apenas 2 lugares, como podem ver aqui, ó, só 2 lugares, não tem mais, só temos 2 lugares, ou seja, é mesmo só e vocês e a vossa namorada, ou pronto, basicamente é isso, e vocês e um amigo, uma amiga. Este carro só tem 2 lugares. Temos aqui uma coisa interessante, que é, conseguimos ver logo a mala por dentro e conseguimos ter acesso à mala por dentro. Aqui nesta parte preta, que não sei se vocês estão a ver aqui, mas esta partezinha aqui é os subwoofers aqui, ok? Aqui no meio, nesta cena aqui, tem 2 subwoofers.
O carro tem um sistema de som completo da JBL, que é a marca do sistema de som que temos aqui instalado no carro, que é a marca original do carro. Carro este consegue fazer bons consumos, mas não faz sentido ser um carro para vocês carregarem de quilómetros. Não acho que seja um carro que faz sentido vocês carregarem este carro de quilómetros para ser um carro para o vosso daily. Sem dúvida que não é um carro para ser um carro diário, não faz sentido fazerem isso neste carro de todo, que não tem qualquer nexo fazer isto. Uma coisa que sem dúvida que já falei várias vezes, mas para quem nunca esteve a par, e que as coisas que mais me surpreenderam neste carro foram os seus consumos. Um carro com 3.000 cilindrada, 340 cavalos de origem, o B58, a conseguir fazer médias absurdas, e quando eu digo absurdas, não são médias altas, mas sim médias bastante baixas, visto que eu ando com 480 cavalos, e mesmo quando a dava original é igual, eu não tenho quase diferença nenhuma nesse aspecto, é que eu consigo fazer na boa, se for preciso, na autoestrada, ando a fazer médias 7,5, 8, na boa, ok? E mesmo no dia-a-dia, malta, e isto é verdade, eu não fiz reset disto, já não faço reset disto há muito tempo, e vejam as médias que eu estou a fazer, e atenção, isto é misturado com andar a puxar, ok? 480 cavalos, vejam aí. E olhem a média que ali aparece. Conseguem ver bem o que aparece ali? Conseguem? 9.9. Médias 9.9. Isto são médias de sonho, ok? São médias de sonho. Não é qualquer carro que faz isto. Eu vejo malta com os S55s e outros motores, assim da BM, não é? Motores de 3.000 cilindrada, e não conseguem de todo fazer estas médias. Enquanto que os B58 eu vejo malta a fazer grandes médias, e eu sou um exemplo. Consigo fazer grandes médias. Um gajo andando soft é tranquilo. Agora, há um pormenor. A partir do momento em que vocês carregam neste botãozinho aqui, o botão Sport, o carro fica outro, estão a ver? E mesmo a puxar o carro não bebe muito, malta, a sério. Mesmo andar a fazer médias 14, a puxar, não é? Mas depois a média geral dá 9.9. Mas ó, um gajo aqui, ó. Um gajo reduz e o carro é logo outro. Este carro aqui... Pá, mexe-se muito bem. Ouçam aí os popzinhos, Enquanto falamos aqui do Supra, entra já no comentário fixado e faz o teu registro com o código ASD no solverde.pt, ganha já as tuas 25 jogadas grátis, é só criar a tua conta neste casino português e um casino legal. Faz o teu registro então, ganhas 25 jogadas grátis, caso efetues um depósito, o que depositares irá dobrar o valor também, e se gostas de apostas esportivas, tens a campanha Joga 10, ganha 30. Ao fazer o teu registro, faz um depósito de 10 euros e ganha 30 euros em free bets. Tudo isto e muito mais no melhor casino, o solverde.pt, o nosso patrocinador oficial, e com o código ASD só tens vantagens. Registra-te já, links no comentário fixado e também na descrição. Esqueçam tudo. Brutal, nada a dizer, brutal. Malta, este carro satisfez-me desde o primeiro dia que eu comprei. Um carro versátil, um carro que tem um pouco de tudo, um carro com boa tecnologia até, gosto até do sistema infotainment do carro. É verdade, o interior e a mecânica é basicamente BMW, mas isto, claro, a Toyota anuncia juntar a ABM para fazer um carro que não fosse fiável. Logo quem? A Toyota, conhecida pelos seus carros fiáveis, não é? Uma marca japonesa tão conceituada na fiabilidade jamais iria estar sujeito a perder o seu, não é? O seu nome, digamos assim, para estar a meter um projeto assim como estes, e claro, o B58 tem que ser muito bom para eles estarem aqui junto com a BM. No que toca ao interior, temos um rádiozinho com Apple CarPlay, como vocês podem ver aqui parece um bocado estranho para vocês, que parecem umas linhas a passar, mas na realidade não está nada a passar. Temos aqui o Waze, Spotify e tudo mais. Top, nada a dizer, não preciso melhor do que isto, é mais perfeito para mim, e o principal é isto. Isto é o que a malta mais gosta, não é? Vamos ser sinceros que isto é o que um gajo mais gosta. Das coisas que eu menos gosto neste carro, na realidade, acabam por ser a sua arrumação cá dentro. Aqui dentro, malta, vocês não têm basicamente arrumação nenhuma. Vejam bem aqui. Aqui, nesta porta, basicamente só o telemóvel cabe. E olhem, e mesmo o telemóvel ainda cabe. Mais que isto, vocês nem a carteira metem aqui, que isto aqui não tem mesmo espessura nenhuma. Tipo, é mesmo, aqui é mesmo pequenino, olhem para isto. Só cabe mesmo o vosso telemóvel na porta, nada mais. Aqui dentro, no que toca à arrumação, aqui temos a parte do carregador wireless, não dá para vocês verem muito bem, mas é aqui isto, não tem aqui nada especial, só dá para pousar aqui o telemóvel. Temos aqui duas coisinhas para pousar copos, e aqui, esta coisita aqui, também podem pôr, tem aqui um perfumezinho, aqui a via verde, e aqui um comando, ou seja, basicamente, isto é toda a arrumação que o carro tem, é isto, aqui os copos, e é isso. Aqui não há mais nada para arrumar nada, não há aqui nada que se possa levantar, aqui no apoio isto não levanta, isto é fixo, pá, é o que é um carro desportivo. Sobre o interior em si, malta, gosto muito destes bancos confortáveis, bancos aquecidos em pele e bancos com memórias, como podem ver, temos aqui as memórias. Pá, bancos são fixes, por acaso gosto, regra geral, gosto bastante dos bancos e como podem ver, só temos estes dois banquinhos e nada mais que isto. Este volante incrível e o resto é este interior compacto, desportivo
E pronto, é por isso que eu digo que eu tenho assim um aspecto mesmo a super carro, estão a ver? Recentemente tenho vindo a receber várias mensagens a perguntar ao Speed, quando é que vais vender a Supra? Não sei o que a malta atualmente começou a pensar nisso. É assim, eu tenho o carro, ainda, pronto, vai fazer agora um ano, gosto muito do carro, mas claro, malta, eu gosto sempre de experiências novas. O carro não está para venda atualmente, mas poderá vir a estar, não quer dizer que eu vá vender, e nunca compro um carro, e isto é uma coisa quase certa, ok? Eu acho engraçado que às vezes vejo comentários de malta a falar, e tal, compra o carro e vai vender, e depois não fica com os carros. Sim, a minha ideia é essa mesmo, é essa a minha ideia, é experienciar coisas novas, é ter carros diferentes e ir experienciando, porque a ideia mesmo é essa, malta, é aproveitarmos enquanto cá estamos, por isso eu quero sempre poder experienciar coisas novas ao máximo, e o carro é sempre um objeto e é uma passagem, ou seja, tenho o carro durante o X tempo e depois, mais tarde, vendo. Claro que se aparecer algum interessado me fizer uma boa proposta pelo carro, o carro poderá ser considerado e até poderá ser vendido, não sei. Mas o carro atualmente não se encontra para venda, mas de facto, não é por, mesmo que eu o venda, não é para não estar satisfeito, mas sim para partir para uma nova experiência e experimentar alguma coisa nova, porque eu acho que isso é que importa, é termos novas experiências, como eu acabei de mencionar, malta. Por isso, se algum curioso, se algum interessado realmente estiver interessado nesta máquina e realmente tiver as possibilidades para poder comprar um carro destes, não é? Porque muita gente faz as pessoas perderem tempo, infelizmente, podem entrar em contacto, que podemos até pensar em alguma coisa. Não é que ele esteja à venda, como eu vos disse, mas nunca sabe. Com uma boa proposta, ele até pode ser vendido, nunca sabe. Não é por estar à venda, e ele não está à venda atualmente, mas, não é? É o que eu digo, malta. Com dinheiro tudo se faz, tudo se faz. Relativamente ao carro, malta, eu, falando a verdade, regra geral, de todos os carros que eu já tive até hoje, carros esportivos e tudo mais, vocês sabem que eu tive o R8 e na altura, malta, quando eu vendi o R8 e fui buscar o Tesla, ficaram todos, what the fuck, não sei o quê, mas as coisas não são feitas à toa, ok? Eu vendi o R8 porque eu não estava satisfeito com o R8 e digo-vos uma coisa, o meu Supra dá 10-0 ao R8 em todos os aspectos. Mas malta, eu quando digo 10-0 é literalmente 10-0. O R8 era lindíssimo, sem dúvida, o R8 era um carro lindo e este carro também é lindo. A diferença é que este é um carro de 2020, o R8 era um carro de 2008, o R8 era um 4200 atmosférico, este carro é um 3000 6 cilindros em linha turbo, ok? O R8 era um 8 cilindros, era um V8 e este aqui, malta, este aqui anda muito mais. É um carro mais confortável, com uma caixa, digo-vos uma coisa, a caixa de velocidades deste carro, uma caixa de 8 velocidades, super rápida, super confortável, nem as trocas se sente, caixa fenomenal. A caixa que este carro tem é uma ZF, ok? É uma ZF e tem reprogramação XHP. E o XHP o que fez? Basicamente torna as velocidades na troca mais rápida e adicionou aquele som, aquele BRAP, que é o que eles dizem lá mesmo na aplicação, chama-se BRAP Sounds, que é o quando troca. Estes carros, normalmente os DSG fazem os Fart Sounds, os DSG Farts, neste caso não, faz mesmo os BRAP, que é o que eles dizem. Mas o som é basicamente a mesma cena. Não berra tanto como um DSG, os DSGs berram mais de caixa, mas este aqui é engraçado também. Este carro sempre mereceu um rebaixamento, é verdade, mas eu nunca o pude fazer porque não há como eu entrar em casa, infelizmente não tem mesmo como pôr o carro dentro de casa e ele já assim é resbés e sei que ele aqui até parece bastante alto e o carro na realidade é alto, vamos ser sinceros, o carro é alto, mas é original, malta, é assim que ele vem de fábrica, estão a ver? Ele está de fábrica, ele tem a suspensão original, travagem original, tem as jantes originais, o carro basicamente conta com uma reprogramação, um intake da Venturi em carbono, uma linha Miltec, reprogramação de caixa e basicamente é isso, tem umas velas e tem um charge pipe, nada mais. Comprar este carro ao R8 nunca fez sentido, para não falar que este carro é bem mais caro que o R8. Como vocês viram pelo título deste vídeo, é as verdades sobre ter um Toyota Supra. E as verdades é que este carro, malta, não é um carro caro de manter, é um carro que o seguro não é um seguro demasiado caro para o carro que é. Pagas um IUC de 613 euros, que foi o que eu paguei neste carro, mas pronto, no R8 eu, por exemplo, pagava 772 e este carro, regra geral, é um 10-0 mesmo ao R8. De todos os carros que eu já tive, sem dúvida, eu acho que este é o melhor carro que eu já tive, eu acho que sim. Para daily, claro que não é um bom carro para daily para mim não é melhor que o meu Tesla, é um carro elétrico, sem dúvida incrível para daily, mas para o vosso carro esportivo e tudo mais, é este. É como eu disse, tudo é uma base de experiências e eu, se for vender este carro, não é porque eu não gosto dele ou porque não me estava a adaptar ao carro ou porque não o podia manter, porque mesmo se fosse por essas questões, eu simplesmente até poderia-me dizer, não tenho problema nenhum em dizer as coisas, mas não. E se vender é para tentar dar um passo para um outro carro, para ter uma experiência nova. Claro que eu não consigo agradar a todos, infelizmente, mas a verdade é que eu tento fazer ao máximo e mostrar-vos para fazer também o máximo conteúdo possível. E olhando para este carro hoje em dia, malta, sou sincero, no que toca a conteúdo, em termos de alterações, eu não tenciono melhorar muito mais o carro, aliás, não tenciono mexer mais no carro, sendo que eu não posso fazer rebaixamento, sendo que eu não quero estar a meter turbos e essas coisas assim, estão a perceber? Eu acho que não faz sentido
fazer muitas mais coisas neste carro. Para mim, o máximo que eu posso fazer é voltar a trocar-lhe a cor e nada mais do que isso. Será mesmo por aí, agora será a base de cores e pouco mais. Poderá surgir uma coisa ou outra, mas digo-vos uma coisa, pôr um turbo nisto já ha sido opção, para mim já ha sido opção. Com este vídeo também venho aqui esclarecer umas coisas para vocês. Se vocês procuram um carro que seja, digamos, preço-qualidade entre os 60 a 80 mil euros ou 90 mil euros, eu acho que este aqui é sem dúvida uma das melhores opções que vocês podem ter, desde estética, raridade, ou seja, é um carro mais único, performance, fiabilidade e tudo o que ele tem em geral, malta. Tipo, eu pelo menos, se tu és um gajo que gosta de ter um carro, que também, né, toda a gente gosta de ter um carro que até as pessoas, né, digam, olha, o carro está fixe, acho que todos nós gostamos disso, todos nós gostamos de carros, gostamos que as pessoas apreciem o nosso carro. Especialmente cá em Portugal, que a malta gosta muito de criticar e falam que o verdadeiro Supra era o antigo, mas a malta também não aceita a evolução. É como eu disse, não é à toa que a Toyota se juntou para fazer com uma parceria com a BMW para porem estes motores neste carro. O 2JZ, claro, que é um motor incrível naquela época, mas hoje em dia temos os B58, temos os S55, temos os S58 e a verdade é que as coisas vão evoluindo e hoje em dia os carros têm umas capacidades incríveis. Estás a falar com um carro com motor original, tal como este carro tem, consegue rondar, aguentar os 900 cavalos, ok? O bloco aguenta isso, são carros muito, muito bons. E bem, malta, chegamos aqui ao fim deste vídeo, vim aqui para vos falar um pouco sobre as verdades de ter um Toyota Supra, e é verdade, este aqui é um carro que eu adoro, sem dúvida, e estou extremamente satisfeito, foi para mim uma excelente decisão a compra que eu fiz, nunca me arrependi de ter comprado este carro, este aqui não mesmo, o R8 posso dizer que eu arrependi-me por causa da caixa, mas este carro não. A questão aqui é mesmo, há sempre um gajo que tem que experienciar coisas novas, e este carro não irá ficar comigo por muitos anos, digamos assim, nem por muito mais tempo. Não, eu digo já aqui que não. E lá está, depois depende de tudo, se me parecer um bom negócio, se alguém me fizer uma boa proposta, é tudo assim que a vida funciona, e ele não está para venda atualmente, e não está à venda atualmente, mas nunca sabe, malta. Por isso, é verdade, o meu Toyota Supra, malta, um carro do caraças, e mais uma experiência que eu tenho vindo a adorar, e vou continuar a curtir enquanto o tiver. Por hoje foi isto, deixem o vosso like, subscrevam o canal, um grande abraço a todos vocês, e espero que vocês tenham curtido, e comentem a vossa opinião aqui do meu carro, e o que vocês acharam sobre o que eu disse. Fiquem bem. Wouldn't change a thing about my past to stay grateful. I'm staring in the mirror at the only one I trust. Been down on my luck, so when you see me now I'm up. I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but luck. I'm looking in the mirror at the only one I fuck with. I've been held me down, so when you see me now I'm up. I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but luck. It's anything but luck now. I'm busy doing me, I'm out their range, I'm out of reach now. Almost let it drown, but they found me off the freestyle. Product of that ground, you seeing her eye me down. She wanna vibe, trying to see if she can